Em tempos de industrialização e poluição, o cuidado com as áreas próximas às regiões costeiras tem se tornado uma necessidade cada vez mais evidente. Por isso, o LabGerco, Laboratório de Gerenciamento Costeiro, atua pesquisando esses ambientes, promovendo a educação ambiental e planejando políticas públicas destinadas a esses locais. O Laboratório de Gerenciamento Costeiro ele trata de questões de assuntos de gestão costeira, né, que é de um âmbito técnico, mas também político e de gestão, né, a gestão administrativa, principalmente dos municípios ou em termos de órgãos estaduais. Então nós trabalhamos com uma forma inter e multidisciplinar, utilizando o conhecimento técnico do meio físico, dos ecossistemas, com a superposição socioeconômica e urbanização, com a superposição de planos de gestão, áreas de proteção. E vem trazendo um grande retorno para o Instituto de Geociências do ponto de vista de expor o Instituto de Geociências também e a URGS como um todo para essas questões que têm um contato bastante importante na comunidade e leva a resultados positivos e propositivos nas comunidades em geral. Aqui a gente tenta articular uma série de capacitações em função de trabalhar com a costa, o que hoje chamaria de uma costa mais sustentável, né, nas atividades humanas, ecossistemas, e como sair das encrencas humanas que a gente acaba colocando sempre na costa. A gente vem desenvolvendo metodologias para aplicação, né, para conseguir desenvolver a gestão costeira nos municípios. Então o LabGerco vem mais para essa questão do aporte, né, metodológico, com a questão da aplicação já dos projetos junto com os municípios. A parte científica dentro, né, a gente com os conceitos mais científicos, trazendo, né, metodologias de várias partes do mundo, né, para tentar adequar essas metodologias para a nossa realidade. O LabGerco é um espaço interessante porque ele acaba juntando uma série de profissionais e de capacitações individuais. Aqui o grupo é bem integrado, então está sempre um auxiliando o outro, cada um tem uma expertise diferente, né? Então é um trabalho bastante multidisciplinar. E o interessante é a formação nesse processo. Tem tido uma rotatividade muito grande no laboratório, na formação da graduação e da pós-graduação, né? Nós temos alunos aí da geografia, da geologia, da pós-graduação de geociências, da pós-graduação de geografia, da biologia marinha, da pós-graduação em biologia, e temos alunos de várias áreas que estão fazendo interface, fora os que vêm de fora como especialmente convidados, e também dos nossos intercâmbios aqui e lá. Em parceria com outros órgãos e instituições, o LabGerco põe em prática os conhecimentos produzidos na academia, através de diversos projetos com diferentes metodologias. Os projetos, eles têm início, meio e fim, né? Às vezes eles demoram alguns meses, outras vezes esses projetos podem demorar anos. Isso acaba sendo um desafio para trabalhar com alunos que têm tempos e projetos disparados, né? Objetivos completamente diferentes. Nesse momento, a gente está trabalhando com essa questão da educação ambiental. E um dos pontos que a gente quer chegar é como a gente pode trabalhar isso dentro das escolas. Como a gente trabalha muito com municípios, a gente já tem que, né, abordar de uma maneira mais fácil, né, digamos, uma linguagem que a comunidade também vai entender, e como a comunidade principalmente faz parte desse processo, né, de gerenciamento costeiro, a gente acha importante, né, abordar essa questão da divulgação da ciência, então divulgar o que a gente vem produzindo dentro do laboratório, né, para a comunidade. Mas como eu vou trabalhar com a comunidade se a gente não trabalhar essa questão da consciência desde a educação básica? E nossos estudos agora estão voltados para isso, porque nós temos algumas constatações que é muito mais fácil tu trabalhar dentro das comunidades a partir das escolas, a partir dessa conscientização ambiental. Trazer das pessoas como é ser cidadão, o que é ser cidadão, como eu posso atuar exatamente dentro da nossa preservação do nosso ambiente, como isso é importante, de que maneira a gente pode fazer esse tipo de atuação, que tipo de projetos podem ser feitos, como a gente pode trabalhar com a valorização do que nós temos na nossa cidade, do nosso local. Um exemplo é Jaguaruna, com a questão do sambaquis, que é também um patrimônio histórico, e como isso está sendo trabalhado nas comunidades, a importância desse patrimônio, como pode ser preservado, como não pode, a questão da conscientização das próprias comunidades a respeito disso. Os projetos que ele desenvolve hoje na casa me despertaram o interesse de atuar aqui no laboratório no sentido de organização e ordenamento do território
da orla marítima do sul do Brasil, mais especificamente do litoral do sul de Santa Catarina, o qual se encontra em franco desenvolvimento regional atual, até pela gama oferecida pela questão de transportes, como a duplicação da BR-101, a inauguração do aeroporto de Jaguaruna. Nesses estudos de caso, né, um deles agora é Jaguaruna, que começou também despretensiosamente, fazendo um pequeno projeto Orla, e que acabou virando, pela necessidade e pela demanda do Ministério Público e da APA da Baleia Franca, se expandindo para uma área muito maior. Nós alteramos a metodologia, eram áreas de conflito muito grande, começamos a dialogar com a comunidade. Agora a gente trabalha com a consolidação dos bancos de dados, trabalhar com a cartografia e as últimas etapas que o projeto se propõe, né, a tentar desenvolver o plano de manejo das dunas. Fazer esse tipo de mapeamento para partir de um diagnóstico e estabelecer em áreas que são de restrição e que já estavam ocupadas, o que nós vamos fazer com ela. Que critério nós vamos definir se aqui pode, se ali não pode. Está nos criando um processo de gestão integrada, gestão costeira integrada, inédito no país, porque o Ministério Público normalmente está demandando, e dessa vez ele está coordenando junto com as demais instituições, eu falo dos órgãos ambientais, além da Prefeitura e órgãos da Prefeitura, órgãos ambientais estaduais, federais, a APA da Baleia Franca, o ICMBio, a Secretaria do Patrimônio da União e demais órgãos aí, há uma conjunção de dentro de um conhecimento, de um arcabouço de conhecimento, tomadas de decisão em conjunto para viabilizar áreas, para tomar decisão e servir inclusive de referência para demais estudos ou demais áreas que precisam ser reguladas. O Comitê de Bacia, ele é um órgão do Estado, né? Então, que delibera sobre o futuro e o presente das águas. Então, ele é constituído por inúmeras instituições do governo, da sociedade civil e usuários de água. Que eu acho que é um desafio recente e muito importante na visão das pessoas do laboratório e do comitê, é de fazer essa integração, né? Isso é uma postura que está em construção e a gente quer que isso se aprofunde e avance. E essa troca entre academia e esses espaços públicos de gestão, esses colegiados, é um canal bem interessante. E outro projeto é com a Lagoa do Peixe, que é um parque que está enfrentando muitas dificuldades com a questão da vegetação exótica, que é a questão do pinus, que está plantado dentro do parque, e o parque tem que retirar esse pinus e eles estão pedindo auxílio, então, de como realizar esse processo. E a gente está trabalhando também nesse auxílio com o parque da Lagoa do Peixe para gerenciar a questão das dunas que estão ancoradas nessa plantação de pinos. Esse estudo a gente faz principalmente com levantamentos topográficos. Então a gente levanta ao longo de várias vezes ao ano, né, algumas dunas, que são dunas barcanas, né, muito grandes. A gente faz um monitoramento delas, faz um perfil, né, em cima delas e vê o quanto que elas estão migrando. Eu trabalho com a evolução recente, a dinâmica dos esporões arenosos na Lagoa dos Patos, né? E eu fiz uma análise histórica das últimas 3 décadas para cá, do comportamento da linha de costa na lagoa. Por exemplo, Arambaré é parte da minha área de estudo também. A praia de Arambaré, inicialmente, ela funcionava como uma fonte de sedimento para os pontais. As ondas atingiam, né, os embaiamentos, que são as partes mais de reentrâncias, né, removendo sedimento e transportando para os pontais para o seu contínuo crescimento. E esse já não é um processo que está ocorrendo atualmente, que está verificando. O ambiente já está tendendo para a estabilidade, para atingir o seu equilíbrio. O meu trabalho continua também com uma modelagem de ondas na lagoa, que vai ser feita. E a partir dessa modelagem eu vou ver a ação das ondas na linha de costa. Assim. Vão coincidir, provavelmente, as áreas onde tem a maior energia de onda, onde tem um maior transporte de sedimento e maior erosão na linha de costa, naquela região. A gente vai começar a trabalhar agora com o Seclimar, que na verdade que é com o museu, né, que está junto com o Seclimar, para trabalhar a questão de alguns conceitos, né, por exemplo, de dunas, de gestão, dentro com as escolas que vão visitar o museu. Então a gente está começando a desenvolver materiais para disponibilizar pós-visita. Já vai ser disponibilizado pequenas oficinas por final da visitação para os alunos poderem conhecer um pouco mais a questão de lixo na praia, de dunas, como que elas se comportam. A gente tem uma tradição muito grande aqui no Geociências e no SECO mesmo, de relações internacionais, SECMAR e as próprias Geociências,
né, com muitos países da União Europeia, aí, com Estados Unidos, Austrália. Agora estamos entrando com muita força em propostas aí também com os BRICS, né? E agora estamos com projetos conjuntos, inclusive de configuração de Atlas lá na Itália, participação no pós-graduação deles lá com Erasmus Mundus, os professores aqui também. Então isso traz uma oxigenação, traz uma qualificação muito grande. Tu começa, o teu pós-graduação ele está internacionalizado, né? Os alunos vão e voltam em estágios curtos, sanduíches ou doutorados que nós queremos fazer agora com cotutela, que é o que vem evoluindo, e trabalhando então com cotutela, na grande rede que foi formada de universidades de excelência, do rede de Seimar, né? E a URGS faz parte dessa rede, além de uma rede ibero-americana também de ciências do mar e de gestão. Então as discussões são muito grandes porque os problemas são comuns. Uma das principais conquistas, né, que a gente vem tendo é a comunidade entender e conhecer o seu ambiente para poder se apropriar dele e também exigir, né, que tenha mudanças e que tenha um processo de gestão, né, dessas áreas. O desafio da universidade é a gente sempre treinar novas ideias em função de velhos desafios. Tem muita coisa para fazer, o diálogo é sempre complicado entre as instâncias de governo ou de gestão. Nessas conquistas a gente tem conseguido andar bastante, assim, desde gestão, o gerenciamento de dunas em pequenos municípios à beira de praia, como trabalhar com questões maiores de políticas públicas de fato ao município ou de diversos municípios, né, regional, assim falando. Então essas pesquisas são fundamentais para que a gente consiga manter um nível elevado dos cursos de graduação que a gente tem. A importância que se ganhou foi do diálogo. Esse tipo de mapeamento inicial, ele tem que ser funcional. Como é que isso vai dar suporte aos ecossistemas ou que controle nós vamos ter para um processo de urbanização para estabelecer regramentos claros, que muitas vezes o plano diretor trata de uma maneira, do ponto de vista urbano, de gabaritos ou de setores de urbanização, mas fica incompleto em outros, né? Então a gente visa complementar com o nosso conhecimento técnico. Então essas discussões elas têm que ser em conjunto. E uma das coisas que o gerenciamento costeiro traz é trabalhar com conflitos de uso, não com os pares, mas com os ímpares, com os diferentes.